Foi demitido e não sabe como agir no acerto rescisório? Tem dúvida com relação aos prazos, ao aviso prévio? Como é que fica essa situação? Pois bem, meu nome é Jorge Henrique e estamos aqui para trazer mais uma pílula jurídica semanal. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de clicar aqui no sininho, se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações e não ficar de fora de nenhuma das dicas de nosso canal. Pois bem, diversas vezes nós somos procurados para esclarecer questões muito simples acerca do acerto rescisório. Então eu anotei aqui 6 perguntas e resolvi trazer esses esclarecimentos para vocês sobre o acerto. Vamos lá. Primeira pergunta: qual o prazo para o pagamento das verbas rescisórias? Pois bem, vejamos o que diz a lei. A entrega dos documentos que comprovem a comunicação do fim do contrato aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão, deverão ser efetuados até 10 dias contados a partir do término do contrato. Ou seja, se você foi demitido, o seu patrão tem até 10 dias para promover o pagamento do seu acerto rescisório. Além disso, nesse prazo também ele deverá entregar as guias, os documentos que comprovam que ele informou tanto ao Ministério do Trabalho, hoje substituído pelo Ministério da Economia, quanto à Caixa Econômica Federal, que aquele contrato foi rescindido, possibilitando assim que você dê entrada no saque do seu FGTS, com um documento chamado Chave de Conectividade Social, bem como, após dar entrada no pedido de saque do FGTS, que você habilite-se junto ao seguro-desemprego, que é um direito do cidadão que se vê desempregado sem uma justa causa, tá bom? Mas tem um detalhe: o contrato pode terminar de várias formas, tem modalidades distintas do término. Em uma, o empregador chega até você, o seu patrão fala o seguinte: não precisa trabalhar a partir de amanhã, você está dispensado do cumprimento do aviso prévio. Nesse caso, eu vou contar a partir de quando o prazo para o acerto rescisório. Porque é importante salientar que aquele empregado que é dispensado do aviso prévio, ele tem o direito de computar este período para fins de aposentadoria e todos os direitos referentes a esse período serão assegurados a ele. Só que ele não trabalhará por uma opção do empregador. Portanto, alguns doutrinadores diriam que esse empregado deveria esperar o tempo do aviso prévio, vamos pôr em regra para aquele que tem menos de um ano, 30 dias, mais 10 dias, porque aí sim seria o prazo contado a partir do término do contrato. Mas não, o prazo é a partir da data da notificação desta dispensa, ou seja, tanto para o caso da dispensa do cumprimento do aviso prévio pelo empregado, o caso do aviso prévio indenizado, ou ainda quando o aviso não for devido, no caso do empregado falecido ou do empregador, pessoa física falecida, este prazo de 10 dias será contado a partir da notificação, ou seja, da informação da dispensa, tá bom? Já no caso, se o aviso prévio foi trabalhado, aí é tranquilo. Terminou o aviso prévio hoje, conta-se a partir de então os 10 dias para o acerto rescisório. Tranquilo? Beleza? Segundo ponto: como contar este prazo? Eu conto sábado, domingo? Qual o dia que começa a contagem desse prazo? Pois bem, nos termos aí da OJ 162 do Tribunal Superior do Trabalho, essa contagem é feita em dias corridos, portanto, eu não pulo sábado, domingos nem feriados, tá bom? Em dias corridos, e exclui-se o dia de início e conta-se o dia do término. Ou seja, se eu fui dispensado hoje, quinta-feira, eu contarei a partir de quando? De amanhã, sexta-feira. Exclui-se o dia de início. A dispensa foi feita hoje, então eu conto a partir de amanhã, sexta-feira. E conto sábado, domingo, segunda, terça, de forma corrida, sem pular os dias úteis, tá bom? O meu empregador tem até 10 dias corridos para fazer esse acerto comigo. Tá bom, Jorge, mas e se ele não fizer este pagamento? O que acontece com ele?
O artigo 477, no seu parágrafo 8º, prevê que ao empregador que descumprir este prazo, será imposta uma multa, uma penalidade, uma multa que equivale ao valor de uma remuneração desse empregado. Se ele ganhava 1.000, o empregador deverá pagar mais R$1.000 no acerto pelo atraso. Se ele ganhava 3.000, mais R$3.000, ok? Beleza, terceira pergunta respondida. Agora uma pergunta também costumeira. Jorge, o meu patrão pagou no prazo, só que ele pagou só uma parte, né? Ele pediu para dar mais um prazo para pagar o restante, ou ele pediu para parcelar esse acerto. Meus caros, o acerto rescisório deve ser feito integralmente e à vista, no ato da rescisão. Portanto, se ele pagou faltando algo, isto não o eximirá do pagamento da multa. Ele continuará devendo. A multa do artigo 477 incidirá também para o caso do parcelamento, tá bom? Exceção a essa regra, no caso da empresa que esteja em processo de falência. Se houver o decreto da falência antes da data da rescisão do contrato, essa multa não será devida, tá bom? Mas essa é a exceção. A regra é que em todos os casos, o pagamento deve ser feito em até 10 dias corridos após aqueles marcos que nós já vimos. Quinta pergunta, o vínculo empregatício só foi reconhecido lá na Justiça, Jorge. Eu não tinha carteira anotada, o contrato foi totalmente informal e eu tive que entrar na Justiça para receber os meus direitos. E aí, essa multa é devida? Sim, mesmo no caso de só lá na Justiça ter sido reconhecida a relação de emprego e decretado o pagamento dessas verbas rescisórias, a multa do 477 também será devida, nos termos da súmula 462 do Tribunal Superior do Trabalho. Bom, esta sexta pergunta, ela perdeu um pouco a razão de ser após a reforma trabalhista, não é, de novembro de 2017. Ela fala o seguinte: a empresa pagou as verbas rescisórias dentro do prazo. Ela depositou lá na conta salário o valor que ela entende devido. Porém, só fez a homologação no sindicato posteriormente. Tem o direito à multa? Bom, até 2017 era obrigado, nos casos dos contratos com mais de um ano, que o acerto rescisório fosse feito no sindicato do empregado, não é? Com a assistência sindical, para garantir e resguardar que ele não está sendo lesado. Após a vigência da Lei 13.467, não há mais essa obrigação legal. O acerto pode ser feito, mesmo que o contrato tenha durado 5, 10 anos, dentro da empresa, tá bom? Então, ela perdeu um pouco a razão de ser. Mas se mesmo assim, veja bem, se mesmo assim a empresa pagou a multa rescisória dentro dos 10 dias, e só veio a te entregar os documentos para seguro-desemprego e saque do FGTS após esses 10 dias, o entendimento majoritário, a corrente majoritária da doutrina e dos tribunais entende que não é devida a multa, tá bom? Porém, existe uma corrente que dita o seguinte: o artigo 477, ele fala: comprovada a comunicação aos órgãos competentes e o pagamento, ou seja, a obrigação não é só do pagamento. Portanto, se ele não comprovar nos 10 dias que informou ao Ministério do Trabalho, Ministério da Economia hoje, e a Caixa Econômica, não é, para o saque do FGTS e habilitação do seguro-desemprego, poderá ele ser sancionado com o pagamento da multa do 477, tá bom? Para fechar, uma pergunta clássica, e isso também é muito discutível no direito do trabalho, na justiça do trabalho. E se assinar o papel do acerto, eu posso rediscutir isso na justiça? Sim ou não? Meus caros, a todos os cidadãos é garantido o acesso à justiça. Isso é um direito constitucional, o direito de petição. Portanto, mesmo tendo firmado o acerto rescisório, você tem o direito sim de discutir perante a justiça cláusulas, não é, daquele contrato de trabalho. É bem verdade que a partir do momento que você dá liberação, né, você assina o termo rescisório, você está liberando aquele empregador, está dizendo que aquilo está ok, que aquele pagamento foi feito corretamente, tá? Mas
Mesmo assim, você tem o direito de discutir eventuais cláusulas do contrato de trabalho perante o judiciário, tá? Seu direito não vai ser impedido. O que eu sempre aconselho, como advogado trabalhista, é que sempre que você for empregado, for assinar um termo de rescisão, verifique o valor que consta ali e verifique no cheque ou no dinheiro que lhe for entregue quanto consta ali, para ver se os valores batem. Bateu? Beleza, você está dando um recibo daqueles valores, mas poderá sim rediscutir lá na Justiça do Trabalho eventual direito que você entenda ter. Para isso, é extremamente aconselhável que você faça naquele documento que você assina dando o recibo daqueles valores, uma ressalva. Isso, tem um campo de ressalvas, onde você pode colocar faço ressalva ao valor das horas extras, ou com relação às férias que não recebi, ou com relação ao intervalo de almoço que eu não tinha. Você pode escrever naquele campo o que você quiser ressalvar para poder discutir futuramente na justiça esses direitos, ok? Meus amigos, essa semana é isso, né? Espero que tenham gostado da nossa pílula jurídica e não esqueçam de inscrever, dar o like, né? E comentar aí se houver alguma dúvida, que eu estou aqui pronto e à disposição para ajudá-los a esclarecer um pouquinho mais sobre direito. Um abraço e até a próxima!